De que maneira as empresas, principalmente as indústrias, podem contribuir com a ODS 11? Como é que elas podem ou deveriam, porque eu não acho que é uma questão de poder, é uma questão de dever, de que maneira elas deveriam cumprir com as suas obrigações em relação a esse tratamento de resíduos sólidos? Então, professora Norma, num primeiro momento, se cumprir a legislação, já vai estar fazendo muito. A maioria sequer cumpre a legislação. Tem empresas que operam sem ter licença ambiental, e a licença ambiental ela é um documento que ela vai reger, ela vai orientar, né, como aquela empresa vai proceder em relação às suas emissões atmosféricas, seus efluentes líquidos, seus resíduos sólidos, né, a proteção aos planos de emergência que devem ser feitos, devem ser construídos, elaborados para evitar problemas no caso daquela empresa ter, por exemplo, um sinistro, um incêndio, alguma coisa desse tipo. Então, minimamente cumprindo a legislação já é de grande valia para reduzir os riscos para a população de uma forma geral. Mas se ela quiser fazer mais, é ela buscar as soluções limpas. Então, investir para buscar equipamentos, por exemplo, que poluam menos, que causem menos ruído, né? Começando sempre, a nossa ideia sempre é alertar para que se comece isso no âmbito do ambiente de trabalho, né? Tratando o meio ambiente de trabalho. No momento que eu trato o meio ambiente de trabalho, tratar o meio ambiente extramuros é uma consequência natural. E aí a gente volta naquela situação, naquilo que foi falado, né, sobre a cultura organizacional sólida e legítima, nesse sentido de buscar a preservação da vida em todas as suas formas, né? Então, obrigada. Muito obrigada, minha linda. Então, agora sim, vamos fechar. Vamos para o quarto ODS relacionado ao BADM, as Olimpíadas Brasileiras de Administração, né, que é a primeira que está acontecendo. Exatamente. Perfeito. Eliana, você é a dona do show. Vamos lá. O ODS 12 ele fala sobre consumo e produção responsáveis. E a meta 12.1, ela fala sobre o plano de ação para a produção e consumo sustentáveis, que já abordamos anteriormente, um dos primeiros ODS que falamos, se não me engano, foi o 8. Tá? Então, este plano ele foi elaborado no Brasil no ano de 2011, e ele tem alguns tópicos que são, né, os seus pilares de sustentação. Então, buscar o consumo responsável, as compras públicas sustentáveis, a administração pública sustentável, aumentar a reciclagem de resíduos e buscar as construções sustentáveis. Então, falando assim de uma forma muito simplista, parece, né, fácil de ser resolvido, mas sabemos que não é. Sobretudo, falamos agora sobre a reciclagem, né, que o ideal é não termos nem que gerar aquele resíduo para que ele seja reciclado, é evitar que ele seja gerado. E isso vai demandar de mim soluções tecnológicas adequadas, às vezes muito particulares para aquele meu processo produtivo, por conta, às vezes, do maquinário que eu tenho, da população laboral que eu tenho. Então, eu vou ter que buscar soluções adequadas e específicas para a minha empresa, para o meu ramo de atividade. Então, esse documento, esse plano de ação para a produção e consumo sustentáveis, ele ainda tem um longo caminho a percorrer para que ele efetivamente traga soluções exitosas e verdadeiras aí, né? De acordo com o que a gente deseja e que as Nações Unidas preconizam. A meta 12.2, ela fala sobre alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. Então, né, diminuir a utilização dos combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles muitas vezes são responsáveis pelo aumento da geração dos gases de efeito estufa, um uso mais consciente da água, que vai se tornar cada vez mais um bem precioso dentro do nosso planeta. Então, é premente, é urgente, é fundamental que as empresas trabalhem com essa perspectiva de buscar, né, um uso adequado, um uso correto dos recursos naturais. A meta 12.3, ela fala sobre redução do desperdício de alimentos per capita. Eu achei isso sensacional, tá? Afetando as cadeias de produção e o abastecimento. Então,
Então, existem aí alguns estudos científicos, e um deles, do ano de 2019, isso aqui fui eu que tive a curiosidade de pesquisar, que 17% dos alimentos do mundo são desperdiçados, são jogados fora. Isso eu falo pós-colheita, tá? Isso não é antes, não, é depois, você já está lá no final da linha. E aí existem, né, também outros estudos que falam muito por que isso acontece, isso vai variar de país para país e de cultura para cultura. Depende muito da forma como aquela população lida com o alimento, né? Quanto eu vou cozinhar, quanto eu vou comer, quanto eu vou colocar no prato. E aí, gente, a gente vai cair lá atrás no que falamos da educação ambiental. Isso Exatamente. É tópico de educação ambiental, é educar o povo a lidar com a alimentação. Quanto eu vou cozinhar, quanto eu vou comer, se eu jogo fora, as consequências danosas disso para o meio ambiente. Né? Então, é um trabalho... Desculpe. Não, mas isso é tão forte. Num forte. País como o nosso, que é um país potencialmente agricultável, é tão forte Exato. Nós sabermos que temos mais de 50% da população sofrendo de insegurança alimentar, e aí quando você retoma a questão da educação ambiental, nós entendemos o quanto existe uma intencionalidade na fome, na miséria, no desrespeito pelas garantias mínimas de que uma população possa ser dignamente alimentada. Essa pesquisa que você nos traz sobre o desperdício de alimentos, principalmente de excedentes agrícolas, que muitas vezes não servem para serem exportados e que nenhum produtor agrícola tem interesse em fazer com que esse alimento chegue às populações mais pobres, nos leva a questionar a intencionalidade da fome e da miséria, a questionar a falta de transparência em relação a políticas públicas e financiamentos que fortalecem, muitas vezes, essas práticas tão cruéis e tão desumanas, né? Eu já começo a sentir uma abstinência por termos que parar de te ouvir daqui a pouco, e isso realmente... nós precisamos de você muitas outras vezes por aqui, mas eu queria dizer o quanto a sua fala, colocada de maneira técnica, científica, fundamentada em toda a sua bagagem e na sua envergadura como consultora, como pesquisadora, professora universitária, nos leva a entender que esse é um problema muito maior. Ele não é uma questão acadêmica, uma questão ligada a concursos e provas apenas, é uma questão de sobrevivência nesse país, de resgatar a dignidade nesse país. Nós não queremos as carnes nobres, mas nós queremos a segurança alimentar para as gerações que, infelizmente, não chegam à vida adulta, né? Pela fome, pela miséria, pela mortalidade infantil. Mas me desculpe interromper, é porque você está tocando em pontos muito fortes para todos nós. Muito. É muito tocante isso, né? Bom, passando para meta 12.4, também absolutamente importante, e eu diria para vocês que um pouco, talvez, fora da realidade, se me permitirem. Ela fala na necessidade do manejo correto de todos os produtos químicos e resíduos gerados no país. Isso é o que nós queremos, mas é de extrema dificuldade de ser conseguido. Porque eu tenho uma infinidade de produtos químicos, se a gente for contar com todos os ramos de atividade que temos e os processos produtivos, porque não necessariamente um setor, né, ele vai ter os mesmos processos industriais, os mesmos produtos químicos. Então, é uma meta que exige esforços hercúleos para que ela seja atendida. Então, eu teria que ter catalogados todos esses produtos químicos e todos os resíduos gerados. Para que isso aconteça, eu preciso, inicialmente, que o poder público, que os órgãos de controle ambiental tenham um controle realmente efetivo de tudo que acontece, né? E aí eu tenho que garantir que todas as empresas estejam funcionando com licenciamento ambiental adequado, e a gente sabe que, infelizmente, isso não ocorre, né? É aquela máxima que todos nós aqui, como administradores, conhecemos, né? Que se você não conhece, você não tem como controlar. Se eu não sei se aquela indústria existe, que processo que haverá ali dentro? Eu não sei que tipo de resíduo que ela gera. Então, isso também passa por questões muito complexas, né? O que eu posso dizer que dentro da organização que eu estou,
ou naquela para a qual eu trabalho, eu tenho que ter este compromisso, e ele é inegociável, de garantir que eu conheço os produtos químicos que ali estão e tenho as fichas de informação de segurança do produto químico, as FISP, né? E que conheço os meus resíduos e faço uma gestão adequada, consciente e responsável deles à luz da legislação ambiental. Isso, tudo bem. Eu posso cuidar do meu mundo e daquilo que me cerca, mas é uma meta de uma ambição sem tamanho, né? Eu espero de coração que um dia consigamos chegar a esse patamar, né? E 12.5, reduzir a geração de resíduos, fala-se na economia circular, né? Então, trabalhar a questão de reduzir, né, o resíduo, a geração de resíduo na fonte, e eu também buscar soluções tecnologicamente avançadas para mitigar o impacto ambiental do meu processo, e aí a gente vai se remeter também a metas que já foram vistas anteriormente, né? Mas ele trata muito sobre economia circular. Eu ter análise de ciclo de vida, eu conhecer o meu processo produtivo para eu poder trabalhar exatamente naqueles pontos mais delicados do meu processo produtivo que geram mais resíduo. Por exemplo, eu trabalhei no setor farmacêutico. No setor farmacêutico, a gente tem uma geração de resíduo muito expressiva do comprimido pronto, que não passa, né, não é aprovado pelo controle de qualidade, que ele vira um resíduo perigoso, classe 1, que tem que ser incinerado. Então, a gente sabia lá que era o ponto mais delicado do processo e que merecia a nossa atenção em função das grandes quantidades de resíduo que eram geradas. Então, é fundamental que cada empresa, né, conheça o seu calcanhar de Aquiles aí, né, para poder trabalhar adequadamente. 12.6, incentivar empresas a adotar práticas sustentáveis, né, incentivo financeiro, incentivo tecnológico, e sabemos que são grandes as vantagens para as organizações que adotam práticas sustentáveis, né? Aí talvez até os colegas aí que estiverem participando podem até dar os seus depoimentos, né? Eu consigo crédito com mais facilidade, eu construo uma reputação corporativa melhor, eu sou mais respeitado no mercado, e aí a gente pode passar horas aqui discorrendo sobre as benesses, as vantagens de se adotar uma prática sustentável ou várias práticas sustentáveis na minha organização, né? 12.7, compras públicas sustentáveis. E aí ele faz até uma abordagem interessante, que as compras públicas não só de bens e produtos, mas, sobretudo, de serviços. Né? Quando um serviço é contratado pela administração pública, ele tem que estar de acordo com os preceitos de preservação ambiental. Eu tenho que contratar uma empresa que tem licença ambiental, que vai dispor corretamente os seus resíduos, que vai tratar o seu funcionário com dignidade, que ele tem exame médico, que ele tem a carteira assinada. E aí tem uma série, né, de preceitos aí envolvidos aí nessa situação. Então, as compras públicas sustentáveis. O 12.8, ele vai falar que as pessoas tenham informação relevante, conscientização para o desenvolvimento sustentável. Voltamos lá naquele ponto tão relevante da educação ambiental, né? Eu informar a população sobre os preceitos da educação ambiental, de como eu devo cuidar do meio ambiente, né? E a gente vê tantas lacunas nesse sentido em toda parte, né? E as organizações também podem ajudar em relação a isso, treinando o funcionário, conversando com o funcionário, mostrando por que ele tem que jogar o resíduo X na lata Y, por que se faz isso, por que ele tem que, às vezes, fazer uma medição lá num processo tal, porque isso tudo existe uma consequência. Então, é educar o meu funcionário, né? Então, no sentido da administração, é importante a gente destacar isso. E fechando o nosso objetivo de desenvolvimento sustentável número 12, a gente fala muito sobre o fortalecimento das capacidades científicas e tecnológicas que são consideradas fundamentais para o progresso das medidas da preservação ambiental. Então, aumentar a pesquisa científica, aumentar o número de pesquisadores, ele até quantifica isso, né? E também fala-se sobre a redução do uso dos combustíveis fósseis, também já falamos, né, aqui anteriormente, por conta do grande volume de gases de efeito estufa que são produzidos no uso desses combustíveis fósseis, além de outros gases, né, que também são prejudiciais aí ao meio ambiente. Então, basicamente, gente, de uma forma assim, né, básica, né, e rápida, nós tentamos passar para vocês aí o corpo, né, do que se intencionam esses
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de uma forma, no overview, de uma forma mais prática, mais rápida. É isso. Minha querida, muito obrigada. Nós não temos palavras para descrever o quanto você conseguiu, através de um saber marcado por toda a sua experiência profissional e por sua militância como cidadã, como educadora, como pesquisadora, consultora, reafirmar as nossas crenças de que nós precisamos correr, e correr muito, para educar as novas gerações, para atuar com aqueles que já são adultos e que, infelizmente, foram tomados, como fomos todos tomados, por consumo irresponsável, por um consumo inconsequente, né? Repensar, revisitar todas as bases do que nós sabemos sobre a improdutividade do neoliberalismo, do capitalismo, que pensa o lucro acima das pessoas e pensa o lucro acima da própria preservação da sociedade humana, né? Eu estou tranquila, porque quem estiver nos assistindo saberá que você vai voltar a falar conosco. Você já está ligado e conectado com a gente? Estamos no Spotify, LinkedIn e YouTube. Canal Papo Transparente. Segue a gente, vem com a gente, conteúdos novos, atualizados, oportunidades de mercado, alavancar carreira, crescimento profissional e pessoal. Quem não está em busca disso, gente? Isso é tudo, né? Então vem com a gente, a gente precisa de você. Juntos somos mais fortes.